Thiago Heleno no Internacional, é isso que eu quero te explicar nesse vídeo, porque ontem começou muito a surgir esse rumor da possibilidade do zagueiro do Atlético Paranaense vir para o Internacional. Nesse vídeo eu quero te explicar um pouco mais de detalhes, conversei com o empresário, conversei com a direção do Inter para tratar dessa situação e quero te trazer detalhes sobre isso. Mas não só isso, o Inter que joga hoje, 9h30 da noite contra o São José, quero te trazer os principais detalhes dessa partida, sobre tendência de escalação, que inclusive o Roger Machado deve mandar a campo, e quero falar também sobre Ricardo Matias e Gustavo Prado, e sobre uma situação que está acontecendo, que inclusive está aborrecendo o Internacional e também os próprios jogadores. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, quero te falar também que no primeiro link aqui na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que tem uma melhora na performance entre 4 paredes, e uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações do Internacional, que joga hoje contra o São José, 9h30 da noite, dentro do Estádio do Vale, estádio do Novo Hamburgo. Para quem não sabe, não vai acontecer no Pastaria do jogo, porque na primeira rodada houve uma briga entre Pelotas e São José, e acabaram muitas estruturas do estádio Pastaria sendo prejudicados. E com isso, a alvará do Corpo de Bombeiros e também da polícia acabou não sendo aprovado. E com isso, o São José teve que passar esse jogo para um outro estádio. E o estádio escolhido foi o Estádio do Vale, que é o estádio do Novo Hamburgo, tá bom? Para este jogo, o Internacional pode ter algumas novidades. Até o presente momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não saiu a lista de relacionados. Mas a gente sabe que no treino de ontem, Ener Valencia e Johan Carboneiro já estavam treinando com os demais atletas. Com isso, podem ser sim opções do técnico Roger Machado para este jogo. A tendência de escalação tem Antony no gol, na lateral direita Brian Aguirre, a dupla de zaga deve se manter ainda com Vitor Gabriel jogando ao lado do Vitão, porque o Cleiton Sampaio ainda segue fora, e na lateral esquerda Alexandre Bernabei pode ser o escolhido. O meio de campo possivelmente tem uma dúvida entre Luiz Otávio e Fernando, Thiago Maia, Alan Patrick, Wanderson, Wesley na frente, Rafael Santos Borré. Por que eu estou projetando o time titular do Internacional? Porque a sequência de jogos do Inter acaba trazendo uma tendência que realmente o Inter vai colocar titulares nesse jogo. Porque depois desse jogo contra o São José, o Inter vai ter um descanso, entre aspas, de 5 dias. Porque a próxima vez que o Inter entra em campo é somente no dia 2, no próximo domingo. Só que depois disso, o Inter pega uma sequência muito complicada. O Inter joga agora no domingo contra a Avenida, depois joga 3 dias depois contra o Brasil de Pelotas, também no estádio Beira-Rio, e depois tem o Clássico Grenal. Então, se tem um jogo para o Inter poupar atletas, é nesta partida contra o Brasil, que vai ser em meio a uma partida contra a Avenida, que é um jogo que o Inter joga depois de 5 dias, e depois é o Clássico Grenal. Então o Inter precisa estar com todos os jogadores 100% para o Grenal. Com isso, o jogo contra o Brasil de Pelotas é o jogo que a gente mais tem uma tendência que o Inter vai poupar. E esse jogo contra o São José, o Inter depois vai ter, como eu te falei, um descanso de 5 dias. Por isso, não faria sentido poupar jogadores hoje, a não ser que tenha algum atleta com um desgaste muito forte. Agora, eu quero te trazer uma outra informação, que é sobre a Seleção Brasileira Sub-20. Todo mundo viu, porque repercutiu muito a primeira rodada, que o Brasil tomou 6-0 para a seleção da Argentina. E a partir disso, né, repercutiu muito essa maneira negativa. O próprio Gustavo Prado e o Ricardo Matias até entraram nesse jogo, mas entraram bem no finalzinho. E a segunda rodada aconteceu e o Brasil venceu por 2-1 a equipe da Bolívia. Mas uma situação aconteceu. O Gustavo Prado entrou com 20 minutos do segundo tempo, mas o Ricardo Matias sequer entrou em campo. E só lembrando aqui para vocês que na preparação da seleção brasileira para o Pan-Americano, que é esse campeonato que o Brasil está disputando, o Ricardo Matias foi titular em todos os jogos. Dos 4 amistosos, tá? Num, ele fez um hat-trick. No outro, ele fez um gol. No outro, ele fez um gol e uma assistência. Ou seja, foi um cara que se destacou e muito. Na primeira rodada contra a Argentina, ele entra nos últimos minutos. E agora contra a seleção da Bolívia, ele sequer entra. E essa é uma questão que acabou, inclusive, chateando muitas pessoas do Internacional e os próprios jogadores. Porque o Inter liberou o Ricardo Matias, liberou o Gustavo Prado, viraram 2 desfalques do Roger Machado para essa disputa de Campeonato Gaúcho. E a gente sabe que o Inter está precisando de atacantes.
principalmente, né, o Ricardo Matias, já que o Ener Valencia agora estava machucado, só tinha o Borré e o Luca como opção. O Ricardo Matias certamente estaria jogando esse gauchão, certamente estaria ganhando uma minutagem, e o Inter liberou para colocar eles para a seleção brasileira. Lembrando que o Inter já tinha liberado o Gabriel Carvalho e ele acabou tendo uma lesão no quinto metatarso, né, tendo que ficar fora aí por no mínimo até março. Então o Inter tá bem chateado com essa situação e principalmente com o Ramon Menezes, que é o técnico da seleção brasileira que vem protagonizando esses absurdos e esses fiascos, né? Tomar 6-0 na primeira rodada, não colocar agora o Ricardo Matias na segunda rodada, sendo que ele tinha sido destaque nos amistosos. A gente sabe, né, que querendo ou não, seleção acaba tendo muito uma influência de empresários, enfim, mas ainda assim é uma questão que vem chateando um pouco o Inter. Outra informação que eu quero te trazer é sobre um rumor que ganhou muita força no dia de ontem e muitas pessoas vieram me perguntar se havia alguma procedência, porque era uma informação que inclusive traz um temor para o torcedor colorado, que seria sobre Thiago Heleno no Inter. E aí a gente vai lembrar, antes de trazer essa informação, já tem antecipo, tá? Não tem a mínima possibilidade disso acontecer. Mas a gente lembra que o diretor executivo de futebol do Internacional é o André Mazzucco, que é o ex-diretor executivo do Atlético Paranaense. E o Inter recentemente contratou o Kaique Rocha, contratou o Vitinho, que são dois jogadores que já tinham sido contratados pelo próprio André Mazzucco. Mas o ponto que eu quero chegar para ti é que essa informação ela surgiu do absolutamente nada. E aí eu fui atrás do empresário do jogador, e o empresário do atleta, ele veio num tom para valorizar o jogador. E inclusive me assustou, tá? Porque ele disse que sim, havia um interesse de ambas as partes. Quando ele faz essa frase, obviamente existe o interesse do Thiago Heleno e existe o interesse do Internacional. E isso acabou me preocupando porque eu não quero o Thiago Heleno no Inter. Há 5 anos atrás, até faria sentido essa contratação. Hoje, não faz o menor sentido. Mas aí eu conversei com pessoas do Internacional, com pessoas do alto escalão. E elas me negaram de maneira muito veemente. Inclusive, eu vou ler a mensagem que me mandaram aqui, tá? Não procede de forma alguma essa possibilidade. Ou seja, uma negativa com uma total veemência. O Inter descarta contratar esse jogador. Outra que não faria o menor sentido. Beleza, ele é zagueiro, o Inter tá procurando zagueiros. Isso seria o único sentido. O que não faz sentido é, primeiro, o Inter trazer um jogador com essa idade tão avançada e trazer mais um zagueiro que a gente considera que não é para compor, que é para compor elenco. Não é aquele zagueiro com envergadura. Poderia ser, se fosse há 5 anos atrás. Lá atrás, em 2019, 2018, vamos lá, até 2020. Seria uma contratação assim até, quem sabe, interessante. Mas hoje, depois de ter sido rebaixado para a segunda divisão, é um atleta que, sem dúvidas, não faz sentido o Inter acabar contratando. E a gente tem informações que o Inter negocia com outros zagueiros. Com Troilo, por exemplo, jogador do Belgrano da Argentina, atleta de 21 anos. Mas o Thiago Heleno, já deixo aqui para ti, se tu escutou este nome, não existe a menor possibilidade do Inter contratar. Eu conversei com 2 pessoas do Inter e as 2 me negaram com veemência. O empresário tá tentando valorizar o jogador por óbvio. Tem que fazer isso, já que ele não vai ficar lá no Atlético Paranaense, tá treinando, inclusive, em separado. Mas pro Inter, nesse momento, não tem possibilidade. Inclusive, eu descobri que ele e o Kaique Rocha tiveram uma discussão muito forte na final do Campeonato Brasileiro passado. E eu tava apurando essa informação com um colega lá do Paraná, e ele recebeu da fonte dele que acha quase impossível ele e o Kaique Rocha estarem no mesmo recinto. Então os dois também não trabalhariam juntos, certamente por essa questão. Então não tem a mínima possibilidade do Kaique e do Thiago Heleno serem contratados pelo Inter, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero ter gostado. Volto logo mais. Valeu, falou e foi!